É uma feliz coincidência estar aqui 9 anos depois. Estive aqui em agosto de 2001, no primeiro seminário, neste auditório, para tratar do tema da desconsideração de atos e negócios jurídicos por parte do fisco. O que me foi pedido é que fizesse ou apresentasse uma visão da doutrina brasileira. Eu quero apresentar uma visão da doutrina e sobre a doutrina brasileira, porque me parece fundamental no momento em que nós temos como pano de fundo a regulamentação do parágrafo único do artigo 116. E eu procuro sempre estar muito focado no objetivo de um encontro. E o objetivo desse encontro é a regulamentação. Obviamente que essa será uma visão pessoal, mas uma visão crítica. Em primeiro lugar, eu entendo que não é o momento de erudição acadêmica, nem é o momento de compilações bibliográficas para referir todos os autores que no Brasil já trataram nesses 10 anos, ou mais de 10 anos, tá, sobre o tema. Quero, isto sim, resgatar um pouco da história acontecida. Aquilo que o meu prezado Dr. Marcos Neder disse de uma forma muito compacta, eu quero explorar um pouco mais a história para mostrar aonde estão os desafios a serem enfrentados no momento da regulamentação. Em primeiro lugar, é muito nítido que quando sobreveio a Lei Complementar 101, incluindo o parágrafo único do artigo 116 do Código, a doutrina, a meu ver, não entendeu, nem entendeu o significado, nem a razão deste dispositivo. E menos ainda entendeu o quão poderia ser útil a MP 66. Tinha defeitos? Óbvio que tinha defeitos. Nenhuma obra nesse campo não é passível de não ter defeitos. A partir da Lei Complementar 104, então, surgiram duas fortes vertentes doutrinárias. Uma forte vertente doutrinária era da inconstitucionalidade. Então, levantaram-se vozes respeitáveis, arguindo a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 116, a ponto de isto produzir uma ação direta de inconstitucionalidade proposta perante o Supremo Tribunal Federal. E já lá se vão 9 anos. Qual era a base dessa reação da inconstitucionalidade? Era a legalidade estrita, a tipicidade fechada, a visão liberal clássica. E aqui começam os problemas. É a visão liberal clássica. E não me parece que nenhuma das pessoas que sustentavam, e acredito ainda sustentam, a visão liberal clássica, deixaram de estar convictas desta visão. Então, no momento em que se vai discutir o tema, nós não podemos ignorar que existirão ainda reações apoiadas nesta respeitável visão. E que chegou a associar a ideia, ou a figura da norma geral anti-elisão, até mesmo a uma postura, uma proposta de cunho nazista. Esse foi o termo utilizado num e-mail e numa publicação de jornal feita naquela época. Tá? O que, além de tudo, é um erro histórico, como o próprio professor Marciano Godoy criticamente mostrou para indicar como a visão liberal clássica podia levar a um desvio de raciocínio científico. Qual a crítica que se pode fazer a essa visão liberal clássica? Ela, a meu ver, é insustentável no mundo atual. E é insustentável diante da própria postura, da própria desenho que a Constituição de 88 apresenta, que incorpora vários valores, e não apenas os valores protetivos de uma visão liberal clássica. Nós estamos, para repetir o artigo 1º da Constituição, na perspectiva de um Estado democrático de direito. Quer dizer, um Estado que, ao mesmo tempo, encampa valores sociais
e valores protetivos do indivíduo. E não apenas diante de um Estado de direito, que é aquele que, na visão, pelo menos na terminologia brasileira, é aquele que apenas protege os direitos e valores individuais. Tanto essa visão não se mostrou produtiva, que não tivemos eco, pelo menos até hoje, pelo menos até sexta-feira, que é quando eu consultei o site do Supremo, até sexta-feira, a DIN proposta em 2001 não teve seguimento em nenhuma das etapas, nem mesmo a medida liminar que foi solicitada foi apreciada. A segunda vertente doutrinária, também respeitável, porque eu não acredito que exista verdade científica. Tá? Todas as correntes têm a sua razão e a sua base e o seu fundamento. A segunda vertente que se desenvolveu foi a de interpretar o artigo 116, parágrafo único, como que se referindo apenas à simulação relativa. Porque se dizia, na medida em que o legislador utilizou a palavra dissimular, ele estaria encampando o significado que esse termo tem no Código Civil. Porque no Código Civil, inclusive o Código de 2002, aparece efetivamente nos dispositivos que tratam da simulação o verbo dissimular, referindo-se à simulação relativa, que é a mentira, vamos dizer assim, que é a dualidade de negócios, não a simulação absoluta, onde há aparência sem nenhum negócio subjacente. Qual a crítica que se pode fazer a essa visão? Primeiro é que ele cobra, essa visão cobra do legislador um compromisso conceitual, como se só existisse o Código Civil. É cobrar do legislador que, se ele usar certas palavras, ele estará vinculado como apenas podendo utilizá-las num significado já previamente definido pelo Código Civil. Isto repete, ou isto se enquadra na palestra do ministro Nelson Jobim, neste auditório, em 2001, quando ele chamava a atenção para os perigos do essencialismo da linguagem, de achar que a linguagem forma uma essência autônoma, captável e com um único significado. Além disso, essa visão de que interpreta o parágrafo único como se referindo à simulação relativa, ela é até certo ponto incompatível com o próprio Código, quando se utiliza no 149, número 7, no 150, parágrafo, certo? A referência à simulação. Ora, se o próprio Código, em certos dispositivos, expressa menção à simulação, por que, no parágrafo único, o teria utilizado dissimular no sentido de simulação relativa? Ele não saberia o que ele estava legislando? Ele não saberia do que ele estava tratando? Eu não parto desta premissa.